Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Eu venci. Eu venci. Pô. Acabou. Eu quero desabafar tudo isso. Eu quero que todo mundo saiba o que eu fiz e saiba que eu venci. O que eu ganhei? Liberdade. Eu sou de uma cidade pequena no Tennessee. Quando digo pequena, quero dizer mais ou menos 500 pessoas, com um pequeno supermercado que fechava às 18 horas todos os dias e uma turma de formandos com 30 alunos. Tão pequena assim. Nessa cidade pequena, nunca houve oportunidades de sucesso. Meu pai era agricultor e minha mãe era dona de casa. Cresci na extrema pobreza. Como geralmente acontece em lugares assim. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã, e também sou o mais novo. Eu fui o acidente. Minha mãe queria uma menina e ela finalmente teve minha irmã na 3ª tentativa, mas eu simplesmente aconteci e me lembravam disso todos os dias da minha vida. Eu era constantemente lembrado de que nunca seria alguém na vida. Meu irmão mais velho se tornou mecânico e trai a esposa regularmente, meu segundo irmão cometeu suicídio há 10 anos, e minha irmã é viciada em analgésicos, tem 3 filhos e mora com meus pais. Mas eu? Eu me formei no ensino médio, consegui uma bolsa em Stanford e me livrei daquilo. Saí do Tennessee e eu venci. Eu venci pra caramba. No momento, estou de volta em casa, no Tennessee, para o funeral da minha tia que faleceu, e minha família começou a discutir sobre dinheiro. Tudo foi deixado para o meu pai, era a irmã dele, mas há uma grande discussão acontecendo por causa disso. Todos me tratam com hostilidade, e eu nunca fui bem-vindo nesta família. Mas sabe de uma coisa? Eu venci. Eu não dou a mínima se sou tão detestado só por existir. Eu consegui. Eu tive sucesso na vida. Consegui superar toda a merda que foi jogada em mim. Enquanto meus pais e irmãos discutiam sobre o dinheiro hoje, eu os observei de longe. Silenciosamente, saí pela porta da frente sem dizer uma palavra sequer. Nunca mais voltarei aqui. Não há nada para voltar. Além disso, tenho minha própria vida. E você pode achar que isso é arrogante ou horrível da minha parte dizer, mas fui desprezado, constantemente, durante 18 anos da minha vida. Crescer indesejado é uma coisa terrível de testemunhar. Mas eu fiz isso. Eu consegui pra caramba. Não tenho família, mas tenho família na Califórnia que me amou mais do que meus pais jamais amaram. Então, não estou triste ou chateado. Estou feliz pra caramba por me livrar deste fardo. Eu venci. Não fui mais uma vítima da vida na cidade pequena. Venci as probabilidades, me distanciei e derrotei meus próprios demônios. Estou orgulhoso pra caramba de mim mesmo, e ninguém pode tirar isso de mim. Edição: estou, além de surpreso que esse post tenha explodido. Eu o fiz enquanto estava sentado no aeroporto, esperando o meu voo atrasado. Eu só achei que seria esquecido, mas acabei lendo tantas mensagens de apoio, incentivo e incrível perseverança de vocês. Vocês são seres humanos maravilhosos e incríveis. Quero agradecer por compartilharem suas próprias histórias e se tornarem vulneráveis comigo. Farei tudo o que puder para responder a cada uma delas. Mas há algumas coisas que acho que não deixei claras em minha postagem. Eu tenho 24 anos. Me formei em Stanford em 2012 com meu bacharelado em Engenharia Civil e Ambiental. Observação: atualmente estou trabalhando como assistente de ensino em Stanford e cursando pós-graduação em Engenharia e Gerenciamento de Construção. A razão pela qual fiz esse post foi porque, desde que me formei no ensino médio e me mudei do Tennessee, meus pais nunca fizeram um esforço para entrar em contato comigo, assim como meus irmãos, exceto meu irmão mais velho, que me informou sobre a morte de minha tia. No verão após eu concluir minha graduação, decidi visitar minha família. Eu não os via desde que saí de casa aos 18 anos, eles não foram à minha formatura, nem mesmo enviaram um cartão ou ligaram. Quando cheguei lá, ninguém sequer sabia quem eu era. Sério mesmo. Cheguei com minha bagagem e minha mãe disse, e cito: "Quem diabos é você?" Quando disse quem era, ela perguntou onde eu ficaria, nem mesmo era bem-vindo em casa. Depois de ficar lá por algumas semanas, meus pais decidiram me pedir $2.000, dizendo que precisavam pagar contas e evitar a execução hipotecária de sua casa. Eu dei o dinheiro a eles. Minha mãe acabou dando metade para minha irmã comprar um carro novo e meu pai usou o dinheiro para comprar rodas para sua caminhonete. Sua maldita caminhonete. Foi aí que entendi que não passava de um estranho para eles, e eles eram estranhos para mim.
Portanto, basicamente, foi há 2 anos que me separei deles. Ninguém sequer perguntou sobre a faculdade, minha vida ou como eu estava indo. Eu estava apenas lá. Então, depois de cerca de 1 mês de volta ao Tennessee, decidi me mudar de volta para a Califórnia, permanentemente, e morar com meu namorado. E foi o que fiz. Saí naquela época, mas estava com raiva, chateado e machucado. Eu estava enfurecido, mas pensei no fundo da minha mente, talvez eles mudem um dia. Antes de eu partir, meu irmão mais velho apertou minha mão e disse que gostaria que as coisas tivessem sido diferentes para mim. Não tenho certeza do que ele quis dizer com isso, mas aquela foi a ocasião mais íntima que já tivemos. Voltei para o funeral da minha tia com esperanças de me reconciliar com minha família. E, como disse a todos vocês em minha postagem, não aconteceu dessa forma. Quando cheguei à cidade, estava fervendo de raiva e ressentimento. Estava tão pronto para desabar em cima da minha família e dizer a eles o que pensava. Mas depois que assisti ao funeral e depois que minha irmã drogada urinou no vaso de flores da funerária, não estou brincando, e depois que meu pai esqueceu quem eu era, novamente, eu simplesmente percebi que tenho que deixar tudo isso para trás. Tive que deixar todos eles irem. Então, quando saí pela porta da frente, foi a última vez que eu voltaria. Não mais. Renunciei à minha relação com eles. E toda aquela raiva, amargura e ressentimento que sentia simplesmente desapareceram, e senti o peso sair dos meus ombros. Mesmo meu irmão mais velho, que no passado havia mostrado um pouco de humanidade, parecia distante. Ele nem olhou para mim enquanto estive lá. E vários de vocês me disseram que ainda estou sofrendo ou não superei, mas a verdade é que, família não é algo que você precise amar. Nunca fui cuidado. Cada peça de roupa que tive até os 15 anos veio do meu irmão mais velho. Eu fazia minha própria comida. Ensinei a mim mesmo a escrever, observando minha irmã fazer sua lição de casa. Fui abandonado, essencialmente, e isso dói. Dói mais do que qualquer coisa que provavelmente vou experimentar. Mas acabou, e estou pronto com aquela parte da minha vida. Tenho um namorado incrível que, espero, vai me pedir em casamento em breve. Estamos nos mudando para Nova York no final deste ano, e temos 2 gatas, Malala e Nelly, que são nossas filhas. Tenho amigos incríveis, ensino alunos incríveis e tenho uma carreira incrível que adoro acordar e ir todos os dias. Quando as pessoas me perguntam de onde sou, digo a elas que sou de uma pequena cidade no Tennessee. Quando me perguntam sobre minha família, digo a elas que não falo mais com eles, mas que são pessoas legais. Eles realmente são legais, minha mãe adora decorar a casa e meu pai sabe tudo sobre agricultura como se fosse natural. Meu irmão mais velho pode não ser o homem mais moralmente consciente, mas é um cara legal. Meu outro irmão que se matou era muito bom em desenhar, ele teria conseguido, se tivesse recebido ajuda. Minha irmã bem, ela é algo. Ela cozinha comida maravilhosa, provavelmente desafiando Gordon Ramsay. Não nego a humanidade que minha família possui, são pessoas que tiveram o lado ruim da vida, não ignoro isso. Mas, quando se trata disso, simplesmente não faço parte das suas vidas e nunca farei. E está tudo bem, porque a vida me levou para todos os cantos deste mundo. Eu gostaria de ter um pai para me levar ao altar e uma mãe que eu pudesse abraçar, mas não tenho. Mas sabe o que eu tenho? Minha vida. Muito obrigado a todos por me ouvirem resmungar e reclamar. Tem sido extremamente catártico colocar tudo para fora. Meu irmão fez minha filha se abrir através do Mario Kart. Meu irmão, 26, foi dispensado da Marinha há 2 semanas e minha família fez uma festa para recebê-lo em casa. Ele é uma pessoa extremamente extrovertida e consegue fazer qualquer um sorrir. Como ele ficou destacado em 2 porta-aviões por cerca de 8 anos, ele só encontrou minha filha, 12, algumas vezes. Minha filha é a pessoa mais quieta e tímida que você já conheceu. Seu pai abusou gravemente quando ela era criança e ela tem sérios problemas de confiança como resultado disso. Ela só fala comigo, com sua tia, avós e sua melhor amiga. Eu a coloquei em terapia e ela tem feito progresso, mas se você encostar nela de alguma forma, ela pode ter um ataque de pânico. Suas habilidades sociais estão bem, mas você precisa conquistar a confiança dela antes que ela se sinta confortável ao seu redor. Eu dei a ela um Nintendo Switch de presente de Natal e ela adora. Ela fica nele o tempo todo e considera um espaço seguro para ela. Ela faz a lição de casa cedo para ter tempo de jogar e leva-o para todos os lugares.
Ela acabou ficando um pouco viciada no Switch e eu tive que estabelecer algumas regras, mas ela segue e conseguimos encontrar uma quantidade saudável de tempo para ela jogar. Recentemente, ela começou a jogar Mario Kart e está descobrindo todos os jogos da franquia. Meu irmão tem um Wii e deu para ela, e ela resetou o jogo do Mario Kart para poder desbloquear todas as pistas e personagens. Meu irmão era um fã enorme de Mario Kart quando era criança. Ele tinha todos os jogos da franquia e competia em torneios online antes de entrar na marinha. Não sei muito sobre o jogo, mas me lembro dele alcançando o nível máximo de 9999 VR, que acredito ser o nível mais alto que se pode chegar. Durante a festa, minha filha estava sentada ao lado da minha irmã como de costume, quando ela contou que o tio dela é muito fã de Mario Kart. Eu me aproximei e disse a ela que deveria pedir para ele jogar depois da festa, mas ela balançou a cabeça. Eu a levei para um canto e disse que meu irmão não machucaria uma mosca e que ele é uma das pessoas mais legais do mundo. Ela concordou depois que eu disse que estaria na mesma sala com eles, e depois que a festa terminou, pedi para meu irmão jogar com minha filha e ele aceitou. Ela pegou o Switch dela e nos sentamos à mesa e, 20 minutos depois, ela estava rindo e conversando como eu nunca tinha visto antes. Meu irmão estava provocando ela e ela estava respondendo à altura. Eles jogaram durante 1 hora antes de irmos embora e minha filha ficou triste ao vê-lo partir. Ela me disse que ele é muito divertido e quer conhecê-lo mais. Desde aquele dia, minha filha e meu irmão têm passado muito tempo juntos e sua personalidade começou a se desenvolver. Ela está falando mais e interagindo com seus colegas de classe. O professor de inglês dela me enviou um e-mail dizendo que minha filha se voluntariou para ler um parágrafo do livro que estão lendo e mal gaguejou enquanto lia. Ela quer tentar jogar vôlei novamente no outono e me pediu para inscrevê-la para as seletivas. Ontem ela chegou em casa e disse que jogou Mario Kart com alguns amigos durante o recreio e ela mesma pediu. Ela nunca procura as pessoas, então fiquei surpresa. Meu irmão a buscou na escola algumas vezes enquanto eu estava no trabalho e ela terminou a lição de casa quando eu a peguei. Costumava implorar para ela fazer a lição de casa e agora ela faz de bom grado. Ela está se libertando de sua timidez e me deixa muito feliz ver isso. Meu irmão tem sido uma grande parte disso. Ele faz ela fazer a lição de casa, depois verifica e vê se está correta, e então eles jogam Mario Kart ou jogam cartas, ou ele a ensina a jogar uma bola. Eu me sinto um pouco envergonhada em dizer isso, mas espero que meu irmão construa uma conexão com ela e que ela o veja como um modelo masculino positivo em sua vida. Certamente ela não receberá isso do pai dela. Ter meu irmão de volta em casa é incrível, mas ver minha filha e seu tio se conectarem aquece meu coração. Ela se arrepende. Nos divorciamos há 1 ano, e isso me destruiu. Depois de 12 anos e 2 filhos juntos, ela me traiu com um colega de trabalho e me deixou por ele. Todo mundo me dizia que ela ia se arrepender do que estava fazendo, mas ela estava tão fria e certa de si mesma que acabei sendo eu quem entrou com o pedido de divórcio. Após o divórcio, ela comprou uma casa pequena e o cara mora com ela. Meus filhos moram com esse homem metade de suas vidas. Eu realmente tento não pensar muito nisso, mas é horrível. Tenho uma namorada que conheci logo após o divórcio e nós nos apaixonamos, então parei de pensar na ex com tanta frequência. Então, alguns dias atrás, recebo uma ligação dela, o que é estranho, porque mal conversamos. Ela estava perguntando se eu estava feliz. Dizendo que não tem família nem rede de apoio aqui. Ela está infeliz. Ela sente falta de nós como uma família. Ela perguntou se teria alguma chance comigo novamente. Eu teria dado qualquer coisa para ouvir essas palavras no inverno passado. Eu queria tanto salvar minha família. Mas eu segui em frente e não vou voltar atrás. Eu disse a ela que não. Eu disse a ela que sempre estaria lá para ajudar com as crianças. Dói saber que ela está sofrendo, saber que ela arruinou completamente a vida dela por causa desse idiota, mas estou decidido. A coisa mais difícil de deixar para trás é querer cuidar dela, e mesmo agora eu só quero que ela fique bem. Nossa, isso deve ter sido difícil de ouvir. Deve ter havido uma pequena parte satisfeita em ouvir que ela admitiu que errou, mas todo o sofrimento pelo qual você passou e agora seguiu em frente. Faz você pensar se ela não tivesse errado, você veria seus filhos todos os dias. Minha situação é semelhante, ela me traiu com um colega de trabalho, eu me divorciei dela, dividimos o tempo com as crianças. O cara ainda está presente. Ainda estou me curando, não encontrei ninguém, não estou pronto para isso. Já me perguntaram se eu a aceitaria de volta se ela admitisse o quanto errou.
A resposta é não. Houve muitas coisas ditas e feitas para eu perdoar, e não há como confiar nela novamente. Você pensaria que eu sentiria alguma satisfação, mas tudo o que senti foi tristeza e pena pela situação em que ela se encontra. Ela está praticamente presa a esse cara, pois ele é a rede de apoio dela agora. Provavelmente, ela não consegue arcar com a hipoteca e as contas sem a ajuda dele. Ela vê que estou muito melhor após o divórcio, fiquei em ótima forma. Tenho uma namorada linda e me mudei para a cidade. Ela sabe que jogou fora algo bom por algo péssimo. Eu sempre soube que ela iria perceber, mas não é bom saber disso agora. Depois do que ele fez, eu vou me casar com esse homem, mesmo que eu tenha que pedir. 3 noites atrás, um ser humano mudou meu mundo para sempre. Isso é um pouco longo, mas por favor leia, é emocionante. O nome dele é Shane e eu não consigo acreditar que o encontrei. Estamos namorando há cerca de 4 meses agora e cada dia parece ser melhor do que o anterior. Desde o senso de humor dele, até os interesses incríveis e o sorriso caloroso, ele é maravilhoso e bastante sexy na minha opinião, haha. Mas foi apenas 3 noites atrás que percebi o quanto estou apaixonada por ele por causa de um único ato de bondade. Estávamos tendo uma noite de encontro e ele estava tentando me surpreender com uma aula de salsa. Ele ouviu eu dizer no nosso primeiro encontro que sempre achei dançar incrível e queria ser bailarina quando era jovem, mas nunca tive a oportunidade. Agora, aos 29 anos, pensei que salsa ou algo do tipo seria mais divertido. Então ele decidiu nos inscrever e começar as aulas. Enquanto caminhávamos, estávamos prestes a pegar o metrô quando aconteceu. Outra coisa que amo no Shane é que ele escuta muito bem e realmente se importa, e depois de 4 meses, a maioria dos caras pararia de se esforçar totalmente, especialmente depois de alguns momentos íntimos, mas não ele. Enfim, eu estava conversando e percebi que ele estava olhando para alguém sem prestar atenção. Finalmente, ele disse: "Desculpe, querida, você pode me dar um segundo? Preciso verificar algo." Ele caminha até uma jovem garota, talvez com 19 ou 20 anos, que estava chorando em um banco no metrô. Eu não ouvi o que ele disse no início, mas pude ver pela linguagem corporal que ele estava tentando acalmá-la e ajudá-la, enquanto outras 100 pessoas passavam por ela, e eu teria feito o mesmo. Conforme me aproximava, percebi que ela estava sem teto há algum tempo e tudo o que ela tinha era uma única bolsa. Ela disse a ele que tudo o que queria era voltar para casa. Ele perguntou onde ela morava e não era nem mesmo na cidade. Ela tinha terminado com um namorado que tinha ido embora e tenho certeza de que ela já tinha usado drogas em algum momento, mas também parecia estar passando por dificuldades. De qualquer forma, ela estava precisando e parecia assustada. Então, nesse momento, muitas pessoas apenas dariam algum dinheiro ou desejariam boa sorte, ou talvez a deixassem fazer uma ligação. Shane fez muito mais. Ele me puxou para o lado, olhou nos meus olhos e disse: "Kelly, eu não posso deixá-la aqui assim. Eu sei que é estranho, mas já me senti muito mal antes e às vezes as pessoas só precisam de alguém para não apenas ajudar, mas acreditar que estão dizendo a verdade." Ele perguntou se eu me importaria em adiar e ajudá-la. Eu disse: "É claro", e assim a jornada começou. Fomos a 2 abrigos de mulheres com ela e, infelizmente, não aceitavam mais pessoas. Estava um pouco frio e, bem, não somos as pessoas mais ricas com nossos empréstimos estudantis, então realmente não podíamos pagar por um quarto de hotel na cidade. Então, o Shane, com seu coração confiante e generoso, disse se eu me importaria em passar a noite na casa dele e pedir para ela ficar conosco. Ele achou que ela se sentiria mais confortável com uma mulher perguntando se ela gostaria de passar a noite, e resolveríamos a situação pela manhã. Quer dizer, aqui estou eu com um cara por quem estou começando a me apaixonar, e ele está disposto a acolher uma estranha para passar a noite fora do frio. Quando perguntei a ela, ela realmente chorou e me agradeceu 1000 vezes, mas ela não sabia que não foi ideia minha e, honestamente, eu nunca teria feito isso. Mas ele tem essa aura sobre ele que simplesmente te atrai. Chegamos à casa do Shane e eu tenho algumas roupas lá, então dei a ela algumas coisas que serviriam e a deixei tomar um banho. Enquanto isso, o Shane pediu uma pizza e quando ela saiu, ele a fez se sentir tão aconchegante, como se a conhecesse há 100 anos. Comemos pizza, jogamos um jogo de tabuleiro, rimos e depois ele fez chá quente para ela e assistimos ao filme favorito dele, The Big Lebowski, haha. Ele arrumou o sofá para ela e fomos dormir. De manhã, ele fez café da manhã para todos nós e depois nos disse que voltaria logo. Ele disse que estava indo buscar um bom café para nós, haha.
Ele volta e ela finalmente conseguiu falar com a irmã dela em um telefone emprestado na cidade natal e ela tinha um lugar para ir. O Shane a leva até a estação de ônibus, compra uma passagem para ela e entrega um envelope. Foi aí que descobri que, quando perguntei onde ele estava hoje, ele tinha ido à loja de penhores e empenhado o iPad dele para dar a ela $120 para voltar para casa. Esse homem deu a sua casa, seu tempo, seu cuidado, seu dinheiro e sua comida para uma completa estranha. Ele confiou nela, acreditou que ela queria voltar para casa e apenas precisava de ajuda. Ele mudou a maneira como eu vejo o mundo e, naquele momento, me apaixonei profundamente por ele. Nem sei como mostrar a ele o que isso significou para mim, mas sei que vou me tornar mais parecida com ele. Eu te amo, Shane, de todo o meu coração, e um dia vou me casar com você, te dar filhos e envelhecer ao seu lado. Cavaleiros de armadura reluzente ainda existem, e sou sortuda o suficiente para poder beijar um quando quiser. Eu sou a babaca por não convidar meus pais ou irmã para minha formatura porque não queria lidar com a decepção? Meus pais sempre colocaram minha irmã Cassie em primeiro lugar. Cassie realmente precisava de apoio adicional, pois ela tem problemas genuínos de depressão e ansiedade. Mas eles se recusaram a fazer concessões, e isso sempre era às minhas custas. A gota d'água foi minha formatura no ensino médio em 2019. Cassie tinha um concurso de beleza ao mesmo tempo. O plano era que nossos pais comparecessem à primeira metade do concurso de Cassie, nossa mãe ficaria no concurso de Cassie, e nosso pai sairia para assistir e gravar minha formatura. Antes de o pai sair, Cassie disse que estava com ansiedade e precisava que eles dois estivessem lá. Ele me mandou uma mensagem de texto dizendo para eu encontrar minha própria carona de volta da formatura. Eu estava tão esperançosa de que meus pais finalmente cumprissem a promessa de estarem lá para mim. Na foto da turma do setor de honra, eu fui a única aluna que não tinha nenhum membro da família presente. Me senti terrível. Minha mãe, meu pai e Cassie já estavam em casa quando voltei. Eles tinham pedido jantar e estavam celebrando o concurso de Cassie, eles nem pareciam se lembrar ou se importar comigo e minha formatura. Meus pais tentaram agir amigáveis e me parabenizar, mas eu os ignorei. Minha mãe tentou me abraçar, mas eu a empurrei. Decidi então que simplesmente não podia depender deles para não me decepcionar. Minha formatura foi há 3 semanas. Nem me dei ao trabalho de entrar em contato com minha mãe, meu pai ou Cassie. Dei meus ingressos da cerimônia para 2 amigos e os restantes foram doados. Minha mãe e meu pai entraram em contato comigo, dizendo que acabaram de descobrir sobre minha cerimônia através das redes sociais, nenhum deles foi para a faculdade, então eles assumiram que a faculdade terminava ao mesmo tempo que as escolas locais. Eles perguntaram por que eu nem ao menos os tinha convidado. Eu disse a eles que eles provaram que não posso depender deles, sempre me deixando em segundo plano em relação a Cassie. Eu sei que ela tem problemas e precisa de apoio extra, mas eles nem sequer tentaram fazer concessões e eu não queria lidar com a decepção novamente. Meus pais me disseram que eles e a Cassie estavam arrasados por sua filha e tratá-los dessa maneira. Nós temos outros membros da família com os quais meus pais são mais próximos depois da pandemia. Não tínhamos muita proximidade antes, por isso eles não estavam na minha formatura e porque não fomos às formaturas dos filhos deles. Eles conhecem os 2 lados da história, mas me disseram que eu era uma idiota. Eles disseram como meus pais se sentiram tão mal com minha formatura no ensino médio e que eu estava sendo egoísta e negando a meus pais a chance de acertar e finalmente ser capaz de superar a culpa. Mudei minha mídia social para privada para evitar esses comentários, mas agora estou preocupado que eles estejam certos e que eu tenha sido egoísta não entendendo as necessidades de Cassie. Seus pais já tentaram se desculpar pelo incidente da formatura do ensino médio? Alguns meses depois que aconteceu inicialmente, antes de eu ir para a faculdade, eles diziam que lamentavam não terem comparecido à minha formatura. Mas não era sincero, pois eles sempre tinham uma desculpa em vez de um pedido de desculpas real. Ao longo das linhas de "desculpe, você sabe que Cassie precisava de nós lá e você sabe o quanto aquele concurso significava para Cassie", simplesmente não podíamos deixá-la. Absolutamente, 100% não é a babaca. Nem mesmo perto, nem um pouquinho. Por que você confiaria em pessoas que consistentemente te decepcionaram e falharam em celebrar suas conquistas? Mesmo que sua irmã estivesse tendo um ataque de ansiedade genuíno e seu pai tenha decidido ficar com ela, por que eles não correram do concurso dela para te buscar na formatura? Por que eles celebraram o concurso dela? Tenho certeza de que não foi o único. Por que não esperaram por você? Por que assumiram que a faculdade terminava ao mesmo tempo que o ensino médio? Por que nem passou pela cabeça deles pensar, está se formando na faculdade este ano, eu me pergunto quando será? Por que foi necessário ver algo nas redes sociais para eles entrarem em contato?
Eles não estão arrasados de jeito nenhum. Eles estão cheios de culpa. Posso apenas supor que eles não tiveram a desculpa do evento da Cassie para encobri-los e estão recebendo perguntas de outros membros da família, tentando controlar os danos e tentando te colocar como a vilã da história. Nunca mais falarei com minha mãe ou irmã quando fizer 18 anos. Eu, 17, nunca mais vou falar com minha mãe ou minha irmã no meu próximo aniversário. Na minha infância, meus pais eram ótimos. Até que minha mãe jogou tudo fora e decidiu trair meu pai. Meu pai se divorciou, e o bebê do caso, minha irmã, 10, nasceu logo em seguida. Eu tinha 7 anos na época. No tribunal, minha mãe de alguma forma conseguiu a guarda total. Acho que ela jogou sujo e trouxe à tona problemas passados que meu pai costumava ter. Ele tinha um problema de abuso de substâncias antes de eu nascer. Meu pai não fala mal da minha mãe, no entanto, ele diz que não há nada que ele possa fazer e que precisamos lidar com isso por enquanto e esperar até eu fazer 18 anos. Vejo meu pai uma vez por semana nos fins de semana e passo uma semana por ano com ele no verão. Mas estou presa com minha mãe na maior parte do tempo. Minha irmã tem uma deficiência profunda, a ponto de precisar de assistência para tudo. Ela é incapaz. Desde que ela nasceu, todo o meu tempo fora da escola foi dedicado a ela. Parei de aprender piano, ir à casa dos amigos, jogar basquete, porque eu tinha que ajudá-la. Estou usando as mesmas roupas em casa nos últimos 3 anos, já que minha irmã tem prioridade em tudo. O jantar, só quando ela come. Não sei por que a chamo de minha irmã aqui, deveria ser meia-irmã, mas ela nem sequer vale isso. Meu pai costumava pagar muito mais pensão alimentícia do que o necessário nos primeiros 2 anos após o divórcio, mas 90% do dinheiro ia para minha irmã, então ele parou e começou a pagar o mínimo, ainda assim, apenas 10% vai para mim. Não culpo ele por isso, porque ele deveria sustentar uma filha fruto de uma traição. Ele tentou levar minha mãe ao tribunal por não usar corretamente a pensão alimentícia, mas não teve sucesso. Somente nos últimos 3 meses consegui ter um pouco de tempo para mim sem precisar cuidar da criança fruto da traição quando não estou na escola. Eu disse para minha mãe que precisava passar algumas horas extras na escola 3 dias por semana. Inicialmente ela recusou, mas aceitou apenas porque eu disse que precisava me preparar para entrar em uma boa faculdade para conseguir um bom emprego e cuidar da minha irmã. Eu menti. Em vez disso, vou para a casa da minha melhor amiga. Os pais dela são super compreensivos. Minha mãe nem se importa o suficiente para verificar se estou na escola. Também vou para a casa do melhor amigo do meu pai todos os dias, às vezes por apenas 5 minutos. Porque não tenho equipamento suficiente em casa, e se eu levar da casa do meu pai, minha mãe vai vender para comprar algo novo para minha irmã. Meu pai deixa todas as minhas coisas na casa do amigo dele, que fica a 10 minutos de onde eu moro. Todos os dias, antes e depois da escola, vou lá para trocar de roupa e pegar minhas coisas, e a família dele também tem me ajudado na preparação para a faculdade. Encontrei uma faculdade perto da casa do meu pai, que ele vai pagar e me deixar morar lá. Minha mãe não sabe de nada disso. Ela pensa que estou indo para uma faculdade perto de casa e vou continuar cuidando da minha irmã com ela. Ela é ignorante, mas, novamente, mesmo que eu deixasse óbvio em casa, ela não notaria. Estarei livre em 2 semanas e irei morar na casa do amigo do meu pai até o final da escola e depois irei para a casa do meu pai, já que é longe da escola. Depois disso, nunca mais vou falar com minha mãe ou minha irmã. Mal posso esperar para passar mais tempo com meu pai e sua família. Tenho um meio-irmão da mesma idade que é incrível e iremos para a faculdade juntos. Ele realmente me faz feliz e gosto de passar tempo com ele. O amigo do meu pai comprou um piano elétrico pequeno para que eu possa tocar quando for para lá, e encontramos um clube de basquete para eu me juntar. Será ótimo. Não serei mais sobrecarregada pela minha irmã. Podem me chamar de monstro, já que ela não pediu por essa vida, mas eu não me importo. Eu não pedi para ter que cuidar dela. Minha vida também tem valor. Só porque ela sofre não significa que eu tenha que sofrer para equilibrar as coisas. Meu pai é incrível. Ele também não terá mais a responsabilidade financeira por uma criança que não é dele assim que parar de pagar pensão alimentícia supostamente para mim. Minha mãe e minha irmã provavelmente vão enfrentar enormes dificuldades, talvez até fiquem sem teto. Eu não me importo. Em 2 semanas, não vou conhecê-las, mas também não é como se elas me conhecessem ou realmente se importassem comigo. Eu sou apenas uma escrava para elas. Eu odeio minha irmã, não pelo que ela é, que é nada,
mas por ter arruinado minha infância. Eu odeio minha mãe ainda mais. Espero que ela fique sem teto e uma família mais digna possa morar em nossa casa. Não essa abusadora. Estarei livre em 14 dias. Atualmente, estou na casa do amigo do meu pai, ele e sua esposa são mais como pais para mim do que minha mãe. Eles realmente perguntam sobre meu pai e se importam com meus sentimentos. Sou sortuda por ter pessoas tão maravilhosas do lado do meu pai. Não há ninguém do lado da minha mãe. Ela não tinha irmãos e foi excluída do restante da família quando traiu e não abortou o bebê. Nenhum deles quis lidar com minha irmã. Se eles não tivessem feito isso, talvez eu tivesse tido uma infância. Mas, pelo menos agora, minha mãe terá que lidar com as consequências de seu adultério sozinha e não poderá escravizar mais ninguém. Não culpo a família da minha mãe por tê-la abandonado, eles são muito espertos por reconhecerem desde o início que minha mãe só dependeria deles o tempo todo. Meu pai não é apenas o pai divertido que parece ótimo. Ele realmente se preocupa comigo. Quando estou doente na escola e preciso ser buscada, ele dirigia 1 hora para fazer isso ou pedia para seu amigo fazer. Minha mãe não conseguia fazer isso porque estava ocupada ou precisava descansar depois de cuidar da minha irmã. Meus momentos mais felizes nos últimos 7 anos foram todos longe da minha mãe e da minha irmã, e em breve poderei ter isso o tempo todo. Meu pai organizou sessões de terapia para me ajudar a me ajustar. Ele também organizou uma viagem de 2 semanas durante um dos feriados, que será apenas eu e ele, já que perdemos muitas coisas por causa da minha mãe. Espero que ela sofra. Atualização. Olá pessoal, as pessoas pediram uma atualização quando eu completasse 18 anos, então aqui está, embora alguns dias atrasada. Gostaria de começar agradecendo a todos que me deram apoio e conselhos sobre a coleta de documentos, isso significa muito. Para aqueles que me mandaram mensagens pedindo fotos explícitas quando eu completasse 18 anos e aqueles que disseram que esperavam que meu pai me abandonasse, desculpe, mas nada disso vai acontecer. À meia-noite, saí da casa da minha mãe e fui para a casa do amigo do meu pai. Deixei apenas um bilhete na cozinha para minha mãe. Não verei mais ela nem sua filha. Fui para a casa do amigo do meu pai e ele decidiu me surpreender e veio com minha madrasta, meu meio-irmão e meia-irmã. Eles estavam me esperando e tivemos uma pequena celebração com bolo. Meu pai me dispensou da escola, o que eles entenderam e fizeram o mesmo para meus irmãos, e fomos para a casa dele para a segunda metade da semana. Os últimos dias têm sido ótimos. Fomos a um parque temático e fizemos muitas coisas na região. Ontem, tive minha primeira sessão de terapia, que foi ok, mas foi um pouco difícil me abrir. Também tive uma aula de piano ontem. Minha meia-irmã, que tem apenas 5 anos, já consegue tocar algumas escalas, então ela se senta ao meu lado e tocamos juntas quando eu pratico. O sorriso dela é tão fofo quando todos estão aplaudindo. Meu pai vai vir para a casa do amigo dele amanhã e passar alguns dias lá comigo. Bloqueei minha mãe quando saí, então ela não me incomodou, mas ela tem enchido o telefone do meu pai e da minha madrasta exigindo dinheiro para cuidar da filha dela, o que obviamente eles não vão dar. Ela vai ter que se esforçar para cuidar da filha sem jogar toda a responsabilidade para os outros. Ela ameaçou processar meu pai por alienação parental e arranjar uma maneira de conseguir dinheiro, e então enviou mensagens de voz da filha dela, então meu pai simplesmente a bloqueou. Se ela entrar em contato novamente com um número diferente, ele vai falar com o advogado dele. Também quero mencionar como minha madrasta tem sido solidária. Não mencionei muito ela, pois estava tão animada para estar com meu pai novamente, mas ela também tem sido igualmente prestativa. Infelizmente, não posso ser adotada, pois minha mãe ainda está viva. Embora isso não signifique muito agora que sou legalmente adulta, isso significaria muito para ela. Preciso pensar em algo para mostrar minha gratidão a ela também, tenho me envolvido demais com meu pai nos últimos dias. Por fim, mais um agradecimento a todos. Tenho me sentido feliz na última semana. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.